Irmãos, o Senhor me mostrou uma palavra e eu achei tão interessante que terça-feira passada eu não estava no culto, mas eu assisti a palavra. Eu assisti online e a Jeane estava na ministração e eu achei tão interessante a palavra que o Senhor me mostrou, que assim, dá a impressão de que é a continuação da palavra dela. Eu achei muito interessante isso. E quando o Senhor me mostrou essa palavra, eu falei, Senhor, eu acho que eu não estou entendendo direito. Eu acho que não é essa palavra. Porque essa palavra é muito parecida com a palavra de terça-feira. Então, eu vou ver uma outra palavra. E aí eu faltei o serviço, porque foi muita coisa uma atrás da outra, e sentei no computador, fui fazer o estudo da palavra e fui ver outra palavra. Não fluiu. Não fluiu. Quando terminou, eu tinha pedido a Daniela, falei, Daniela, deixa as crianças lá do seu lado, leva todo mundo para lá, para eu ver se eu consigo concentrar. Quando terminou, ela falou assim, conseguiu, vó? Eu falei, não. Ela, e agora? Eu falei, está nas mãos do Senhor. Eu vou voltar lá na palavra que o Senhor me mostrou. E aí, foi rapidinho, irmão, no instante. E o título da palavra é Deixando o passado para trás. Amém? Irmãos, nós temos uma coisa, eu quero mostrar para vocês, antes de ler, eu quero mostrar para vocês que é tão engraçado que nós já vimos um teatro bem parecido com isso. Nós estamos aqui, a gente vem daqui, com um saco bem grande, cheinho de todos os sentimentos ruins. E a gente vem vindo, arrastando aquilo, e durante o trajeto, a gente vai enchendo mais. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, fulano falou mal de mim, eu fui, sabe, abandonada, eu fui rejeitada, eu fui isso, eu fui aquilo. E o saco vai só enchendo. E tem uma hora que nós temos que desfazer de tudo isso. Senão a gente vai acabar sucumbindo debaixo desse saco. Né? Então, antes disso, vamos ler 2 Coríntios 5:17. Só o verso 17 nós vamos ler por enquanto. Todos encontraram? Amém? Amém? 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram. E eis que surgiram coisas novas. Irmãos, Deus planejou a nossa vida para vivermos uma vida bem-sucedida. E para nós vivermos um presente caminhando para o futuro. E quando ele planejou isso, ele disse aqui, ó, eis que surgiram coisas novas.
O que ele quer dizer com isso? Que o nosso passado é para ficar no passado. Nós não temos que sair arrastando as mazelas do passado e trazendo para o presente. Se nós não fizermos isso, nós vamos alterar tudo que Deus preparou para nós. Porque tudo que a gente olhar, quando Ele colocar na mesa para nós, nós não vamos conseguir ver. Porque nós vamos estar olhando com a perspectiva passada. Os nossos olhos, eles não vão estar naquilo que Deus está nos oferecendo. Tudo que a gente vê aqui, a gente vem com aquela rejeição lá de trás. Porque tudo nosso fica lá no passado. E tudo que a gente olha, a nossa mente nos remete ao passado. Por exemplo, se você foi rejeitado, porque tem muita gente que foi. Eu fui. Eu já contei isso para vocês. Eu fui órfão de pai e mãe vivos. E isso é o que é pior. Porque quando você tem os seus pais que morreram, você tem aquilo, oh, meus pais morreram, não foi culpa deles. Mas os meus não, os meus estavam bem ali, perto, cada um cuidando das suas próprias vidas, e eu na rua. Então eu fui rejeitada. E muito tempo eu sofri com isso. Embora eu tenha entregado a minha vida ao Senhor muito cedo, mas aonde eu entreguei a minha vida, eles não souberam fazer esse tratamento em mim. E eu continuei toda feridenta. Eu não tinha feridas, eu tinha lepra. Novinha, e eu era leprosa. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, porque da minha mãe eu sou filha única. Do meu pai tinha, mas ele tinha outra família, ele estava preocupado com a outra família. Eram famílias tradicionais, de nome e renome, e muito rico. Então eles não podiam estar preocupados com uma filha bastarda. Então eu vim dessa forma. Hoje eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu me considero assim. Mas sabe por quê? Porque eu entendi isso aqui. Sabe o que é, irmão? Nós precisamos fazer as pazes com o nosso passado. E fazer as pazes com o nosso passado é a gente ter aceitação das pessoas e dos acontecimentos. Perdão é uma coisa, aceitação é outra. Embora os dois caminhem bem juntinhos. Porque se você não souber perdoar, você também não sabe aceitar. E você não aceita se você não perdoar. Então as duas coisas andam sempre juntas. Mas a gente faz as pazes com o passado da gente, tendo
aceitação dos acontecimentos. Minha mãe e meu pai me abandonam. E daí? Era a vivência dela, era a vida dela, era o pensamento dela da época. Para ela, estava certo. Era errado? Era. Mas alguém ensinou isso a ela. Então foi isso que me fez aceitar. Um dia eu reclamando para ela, falei: mãe, mas a senhora me batia demais. Não precisava me bater tanto assim. Ela falava: mas quando você foi morar comigo, você era muito difícil. Eu falei: eu estava na adolescência. Eu não sabia ser filha, a senhora não sabia ser mãe. Nós tínhamos que aprender junto, eu estava na adolescência. Ela falou assim: minha filha, mas eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era adolescência. Então, a partir daquele dia, eu entendi que eu ia ter que fazer as pazes com o meu passado para ser feliz, para receber as bênçãos que Deus tem para mim. Porque senão elas vêm, irmãos, e a gente não vê, porque nós estamos preocupados com o nosso passado. Nós estamos, a nossa cabeça está lá. Tudo vai passando aqui. E as bênçãos do Senhor vai passando despercebido. Muitas vezes você fala assim: ah, mas Deus não me abençoa. Não é que Ele não te abençoa. É que você não está ainda preparado para receber as bênçãos dEle. Porque você vai deixar ela passar. Você está preocupado com outras coisas. Então, a gente tem que superar os acontecimentos do passado. Eu fui rejeitada. Às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas eu fui molestada. Ah, mas eu fui rejeitada. Mas ninguém gostava. Gente, passou. Graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus. Eu louvo a Deus todo dia que hoje eu estou aqui. Na presença do Deus Altíssimo. Isso que conta. Hoje para nós. Isso que conta. Se a nossa vida foi muito ruim lá, então vamos fazer as pazes com o passado para ela melhorar aqui. E é isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que fazer. Significa soltar tudo. Sabe aquilo que você vinha arrastando? Solta. Solta tudo. Larga. Segura apenas na mão do Senhor. Só na mão de Deus. E o resto, deixa tudo no chão. Joga tudo fora. Não nos pertence mais. Amém? Vocês estão me entendendo? Se a gente fica preocupado com isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter insônia. Essas lembranças têm o hábito de torturar a gente. Sabe? Você deita, em vez de dormir, você começa a pensar naquilo que aconteceu. Ela fica martelando aqui dentro da sua cabeça. Então, por isso, nós temos que deixar de lado. Nós temos que trabalhar a aceitação. Cada um tem um tipo de aceitar. Tem gente que fala assim: ah, mas eu já perdoei fulano. Olha, mas não consigo esquecer aquilo que ele fez. Pode me informar que tipo de perdão foi esse? Porque te machuca. Se você lembrar e não te machucar, você realmente perdoou. Mas se você lembrar e ainda lá no fundo ele te machucar, significa que você não perdoou na sua totalidade.
Você está tentando, você está se esforçando. Isso já é muito bom. Porque, como a Jeane disse na terça-feira, perdoar é uma decisão. É fácil? Não é. Irmãos, às vezes eu falo, gente, eu procuro não ficar magoando as pessoas, porque eu acho muito difícil chegar e ficar pedindo perdão, sabe? Então eu acho muito mais fácil sorrir para todo mundo, tratar todo mundo bem, ajudar todo mundo que precisar. Para mim é bem mais fácil. Tem gente que tem facilidade de toda hora pedir perdão, outros já não têm. Então, como eu sei que eu não tenho muito essa facilidade, eu ainda preciso que Deus trabalhe muito isso comigo, né? E eu oro muito para isso, mas eu vou procurando não ficar ofendendo para não ter que estar pedindo perdão. Mas nós temos que perdoar. E nós só perdoamos quando a gente lembra daquilo. E aquilo, ó, não faz mais parte da nossa vida. Ficou, como diz a palavra, ficou lá no passado. E é lá no passado que isso tem que ficar. Ah, mas a irmã Vera está aí. Tem alguém pensando, a irmã Vera está falando isso, mas teve aquele pecado que eu fiz. Irmãos e irmãs, o Senhor está dizendo para vocês, o seu pecado também ficou no passado. O Senhor deixou no passado. Vamos contar da agora para frente. Vamos aprender a fazer essa aceitação de nós mesmos. Porque para a gente perdoar o outro, primeiro nós temos que perdoar nós mesmos. Para eu aceitar Esther, eu tenho que me aceitar. Porque se eu não me aceitar, não tem como eu aceitar ela. Então vamos fazer as pazes com nós mesmos primeiro. E aí nós vamos fazer as pazes com o nosso passado, com o nosso irmão, com o nosso parente. E que tudo aquilo que Deus nos der a direção. É só orar. Senhor, me dá a direção. Traz à tona tudo que eu tenha que fazer aceitação. E vai fazendo aceitação. Vai fazendo aceitação. Porque é assim que as bênçãos do Senhor vai alcançar todos nós. Amém? Deus nos chamou para viver novidade de vida e crescendo a cada dia. Achei tão interessante isso. Porque Deus não chamou a gente para viver hoje, para a gente almoçar, jantar e dormir. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor me chamou para almoçar, para jantar, para dormir, para festejar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para andar bonita, cheirosa. Entendeu? Todo mundo tem que pensar dessa forma. E nós só conseguimos pensar dessa forma se nós estivermos com o nosso pensamento aqui e agora. Porque a palavra de Deus está aqui agora. O Espírito Santo de Deus está aqui e agora. Então vamos pegar a essência do Espírito Santo e colocar em nós. Porque Deus nos deu essa dádiva. E a gente fica com o olho lá atrás e não vê o Espírito Santo do nosso lado, direcionando, querendo nos direcionar para aquilo que nós temos que fazer. Então, irmãos, ó, se alguém te abandonou, azar foi de quem te abandonou. Sabe por quê? Ele perdeu a oportunidade de conviver com você, de conviver comigo. Muitas vezes eu ouvi minha mãe falar isso, que perdeu os melhores momentos da minha vida. Então o arrependimento é dela, não é meu. Ela que teve que fazer essa aceitação com Deus. Eu fiz a aceitação daquilo que ela fez para mim.
que quando ela morreu, a gente tinha um nível de amizade, de amor muito grande. E eu louvo a Deus todo dia por isso, porque eu tive essa oportunidade. E fazer a aceitação do outro é ter a oportunidade de amar o outro, de conviver com o outro. Mateus 10, 38, assim, só para acelerar um pouquinho, nem vamos lá e eu vou ler aqui para vocês. Jesus disse: e quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Irmãos, pensa bem nisso. Quem não toma a sua cruz e me segue, ele não disse, pega a sua cruz, volta lá atrás e vai arrumar lá o que ficou desarrumado e depois você volta aqui. Ele não falou nada disso, ele disse segue, segue, vamos adiante, segue, é andar, é ir para frente, vamos. Porque o melhor de Deus está lá na frente. O melhor de Deus não ficou lá atrás, não. O melhor de Deus está lá, para onde nós estamos caminhando. E vou falar uma coisa. Quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido as bênçãos de Deus nos alcançarão. Porque isso aqui, irmãos, também são critérios. Até quando você oferta, você coloca a sua semente. Não adianta, você coloca a sua semente, mas você não está nem com o seu pensamento aqui. O que o irmão pregou aqui, antes de colocar a semente, você nem prestou atenção, você nem ouviu. Você ouviu, mas como dizia minha mãe mesmo, entrou por aqui e saiu aqui. Sabe por quê? Porque nem sempre nós estamos com a cabeça aqui, ouvindo o que está sendo pregado. Às vezes as coisas se tornam tão mecânicas, e aí você fala assim, mas por quê? Que o irmão, outro dia eu ouvi ele falar que quando a gente oferta, a gente recebe bênção. Mas isso aqui é um critério para você receber as bênçãos. Para ela não passar direto na sua vida, para ela chegar e parar. Então, ninguém ensinou isso para mim. Eu tive que aprender isso aqui. E vou falar, graças a Deus, que vocês têm a oportunidade de estar ouvindo isso. Mas, que depressa, corram, faça a aceitação do seu passado, esquece ele lá no passado. Perdão é quando uma pessoa te faz mal, uma ofensa, uma calúnia, fez algo que você não merecia, né? Ou que você não esperava. Porque às vezes a pessoa faz você nunca espera que aquela pessoa vai fazer aquilo para você, e ela faz. Então esse é o tipo de coisa que você precisa aprender a perdoar. Aceitação é quando uma pessoa tira uma coisa de você. Quando ela te tira um direito. Tirou o direito de ver meu filho. Tirou o direito de eu ter a minha casa. Tirou, sabe? Quando ela te tira esses direitos. Quando você nasceu, me abandonou. Foi outra pessoa. Por que não me criou? Não criou porque não deu, irmão. Não tinha como. Ninguém sabe, está aqui para julgar as razões. Importante é que você está aqui. E você está na presença do Deus vivo. Amém? Vamos permanecer dessa forma e vamos fazer só a nossa aceitação.
Entenderam a diferença de perdão e aceitação? Entenderam que os dois caminham juntos? Então, amém. A minha vida deveria ser muito melhor se eu tivesse entendido isso lá atrás. Eu não teria passado por tudo que eu passei. Fiquei um tempão lamentando. Ai, meu pai me abandonou, minha mãe não me quis, ninguém me ama, meu marido não deu certo. Não deu certo por quê? Por desobediência. O Senhor falou em cima do altar que não era para eu casar, que não ia dar certo. E não deu. O Senhor não queria aquele casamento. E não deu. Então foi desobediência. Muitas vezes nós ficamos lamentando, irmãos, por culpa, colocando culpa em coisa que em outras pessoas. Porque às vezes é cômodo a gente fazer uma coisa errada e jogar a culpa em outra pessoa. Ah, eu fiz isso porque fulano me chamou para fazer. Você orou antes de fazer? Não. E eu demorei a pegar o hábito de orar antes de fazer uma coisa. Eu tive que apanhar demais. Mas agora, o Senhor sabe que eu não faço nada sem orar primeiro. E isso é eu posso dizer para você, é a palavra que fala isso. Mas eu quero dar esse conselho para vocês. Não faça nada, por mínimo que seja, sem orar. Por menor que ele seja, não faça sem orar. Eu quero comprar um carro, ore. Aí eu quero pintar minha casa, ore. Eu estou pensando em fazer um negócio, ore. Tudo, ore. Porque é Deus que abre as portas para nós. E se a gente ora e espera a resposta de Deus, não tem erro. A nossa vida só vai, só como diz a palavra, para frente. Nada para trás. Nós não guardamos nada lá atrás. Ok? Para terminar, Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Antigamente era assim. O nome já diz, irmãos, antigamente. Deixa lá. É antigo, é passado. Deixa lá. Nem considereis as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Prestem atenção que o Senhor vai dizer para vocês. Agora sairá luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vocês sabem o que é ermo? É um lugar onde não tem nada, perspectiva de nada. É um lugar pior que o deserto. Porque o deserto, quando você... eu já li sobre isso. Nunca fui lá. Mas quando você vai andando, você vai tendo aquelas miragens. E você vê a possibilidade de achar uma água em algum lugar. O ermo, ele não existe essa possibilidade. O ermo não tem nada. A única coisa para fazer alguma coisa no ermo era só o cajado de Moisés. De outra forma, nada. Mas o Senhor está dizendo, eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, a partir de
hoje, quando sairmos daqui e fizermos o concerto, vai jorrar rios, águas, bênçãos nas nossas vidas. Amém? E é isso que Deus quer para as nossas vidas, para que possamos trabalhar a aceitação, receber as bênçãos e viver o melhor de Deus para nós. Vamos ficar de pé? Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa oração. E já pedindo ao Senhor. Senhor, nessa noite eu quero fazer a aceitação, né? E vamos entregando todas as nossas mazelas, todo o nosso passado, todas aquelas coisas que atormentam a vida da gente no dia a dia, aquelas coisas que quando a gente deita, em vez de dormir, a gente fica lembrando, né? A gente vai colocando na mão do Senhor. Senhor, eu faço essa aceitação, né? Vamos orar?